Olá, meus amados, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo em paz, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Espero que o Senhor esteja sempre contigo, te abençoando, te animando. Seja sempre contigo, abrindo os seus olhos, seus olhos estejam sempre abertos para a glória do Senhor. Que um novo tempo, um tempo de novidades, um tempo de bênçãos, um tempo de paz, um tempo de maravilha, um tempo de prosperidade, um tempo de saúde, esteja chegando para a sua vida ou esteja com você. Que o nosso Deus, Ele continue te abençoando. Continue o nosso Deus abrindo novos horizontes para você. Bom, vamos à palavra de hoje. Deixa eu abrir aqui na Bíblia, vamos lá. Para a nossa mensagem desta noite, quero que vocês leiam comigo no capítulo 21 de Lucas. O capítulo 21 de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. E começando no versículo 7. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, mas quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? E ele disse: Acautelai-vos, para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, pois, após eles. Mas quando ouvirdes de guerra e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então disse-lhes: Levantar-te-á nação contra nação, e reinos contra reinos, e haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas essas coisas, lançarão as mãos sobre vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Os discípulos haviam perguntado, meus amigos, quando será o fim do mundo? Qual será o sinal da vinda do Senhor? Eles acreditavam que Jesus Cristo viria novamente e que haveria o fim de uma era, não o fim da terra, não o fim do mundo como pensamos, mas do cosmo, do sistema mundial dominado pelo mal. Então, há um versículo peculiar, um dos menores da Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 17, 32, que diz, começando lá no versículo 28, diz assim: Da mesma forma que foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casas, não desça para os levados. E quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o texto que nós vamos meditar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, por que Jesus diria algo assim? Coisa estranha para ele dizer, amigos, lembrai-vos da mulher de Ló. E então, em 2 Pedro, no 3º capítulo, a Escritura diz: O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E você pode perguntar, meu amigo, você acha que essas coisas vão acontecer? Bem, amigos, vamos voltar lá, o porquê que Jesus ter dito, lembrai-vos da mulher de Ló. Tudo começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus
Ele era amigo de Deus. Ele foi um grande homem de Deus. Ele era um grande homem de fé. E quando Deus lhe disse certa vez para que ele levasse o seu único filho Isaque e oferecesse lá no Monte Moriá como sacrifício, Abraão obedeceu. Ele estava prestes a sacrificá-lo, Isaque, quando Deus parou a sua mão no ar. No momento em que a faca, o cutelo estava prestes a descer. Deus estava testando para ver o quanto Abraão o amava e obedecia a ele. Abraão viajou por todo o Oriente Médio, meus amigos. Começou em Ur dos Caldeus, próximo de onde, ali no Iraque. Bom, depois ele foi para Harã com seu pai, Terá, seguiu para Canaã, desceu ao Egito, retornou a Betel e continuou indo e vindo por todo o Oriente Médio. Ele se tornou muito rico, possuindo grandes rebanhos de gados e ovelha. Abraão tinha consigo seu sobrinho Ló, e sua esposa se chamava Sara. Mas há um perigo nos bens e nas prosperidades. Abraão se tornou rico, e a prosperidade frequentemente traz pobreza espiritual. Abraão cometeu alguns pecados diante do Senhor, meus amigos, mas corrigiu suas falhas, confessou seus erros e Deus o perdoou. A Escritura diz em Eclesiastes 6, há um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honras, e nada falta à sua alma. E Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, meus queridos, quem são os ricos? As pessoas que vivem em países ricos, na América, no Reino Unido, na Irlanda ou nessa parte do mundo, são consideradas ricas se comparado com padrões de muitos outros países. Mesmo que tenhamos roupas para vestir, sapatos para calçar, já somos considerados ricos. E Jesus disse que será muito difícil para uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Por quê? Por causa de todas as tentações e perigos que a riqueza traz. Agora, meus queridos, Ló também se tornou rico. Abraão era rico, Ló também. Eles decidiram se separar porque os seus servos estavam brigando entre si. Abraão disse para Ló, Ló, se você quiser ir para a direita, vá. Eu irei para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, vá. Eu irei para a direita. Você escolhe. Então Ló olhou para o vale e viu as bem irrigadas planícies do Jordão. Ele também viu Sodoma, viu as suas esposas e famílias, o incentivaram, então ele escolheu ir para Sodoma. Sodoma, uma cidade perversa. Imagine tudo que vem à sua mente quando você pensa em Wall Street, Las Vegas, Zurich, Londres, Amsterdã ou o bairro da Luz Vermelha de Amsterdã. Reúna tudo isso em uma só imagem e você terá o que Sodoma era naquela época. Ezequiel, o profeta, certa vez ele disse, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, o orgulho. Sodoma era muito orgulhosa. Eles excluíram Deus. Estavam orgulhosos de si mesmo e das coisas que havia feito. E então, meus amados, diz o texto, estavam cheios de pão e com abundância de ociosidade, tanto ela quanto suas filhas. Em outras palavras, tinham tudo o que precisavam para viver com lazer e com conforto. No entanto, meus amados, não fortaleceram as mãos dos pobres e dos necessitados. Ignoraram os pobres, os necessitados e os oprimidos do mundo. Muitas vezes, nós também ignoramos os necessitados
Ignoramos pessoas de outras raças. Ignoramos aqueles que sofrem com a fome na África, por exemplo. Ou talvez não ignoramos completamente, mas não fazemos o suficiente, não tanto quanto poderíamos fazer. E Deus vai nos responsabilizar por isso. Eles eram altivos e cometeram abominações diante de Deus. Em outras palavras, eles eram orgulhosos, soberbos, ricos, tinham todos, mas negligenciaram os pobres e os oprimidos do mundo. E Deus disse: o julgamento virá. Em Lucas 17, como lemos, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, davam-se em casamento e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ouça isso, meus queridos. Assim será. Será como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Assim também será nos dias que antecederão a volta de Cristo. Sim, eu acredito que a Bíblia ensina que em mais de 300 lugares no Novo Testamento, Jesus Cristo diz que voltará. Essa é a esperança que pulsa no coração de todos os cristãos. Cristo ressuscitou dentre os mortos, meus amigos. Ele está vivo. Ele está à direita de Deus Pai. E Ele voltará. Agora, não me pergunte quando, porque eu não sei. Ninguém sabe. Mas Ele disse aos discípulos: não tente adivinhar o dia ou a hora. Não nos pergunte. Nós não sabemos, mas Ele deixou certos sinais. E ao que parece, esses sinais estão se alinhando. Talvez pela primeira vez na história, desde que Ele os mencionou. Todos os sinais parecem estar presentes, meus amigos, indicando que a vinda do Senhor está próxima. Não sabemos com certeza, mas parece que sim. Porque uma das coisas que ele disse, que o Oriente Médio estaria em turbulência. Ele falou sobre pestilência. Vejam tudo o que está acontecendo com as pestilências. Ele disse que o mundo inteiro estaria em tumultos. Observe o terrorismo no mundo. Os enormes investimentos em armas e exército ao redor do globo. Todas essas coisas, meus amigos, ele disse, são sinais de que a vinda do Senhor está próxima. Porque, vejam, o mundo se destruiria se Deus não interviesse. Mas acredito que a Bíblia ensina que Deus tem outros planos para a humanidade. Eu acredito que Cristo voltará e que o reino de Deus triunfará. E aquele de nós que conhece a Cristo e tem o reino de Deus dentro de si, reinaremos com Cristo. Estou ansioso por aquele dia, meus amados, em que Ele voltará. Ele disse: 2 estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. 2 pode estar voando, um será levado, o outro será deixado. É isso. O caminho para o Armagedon é semelhante ao caminho para a destruição de Sodoma, disse Jesus. Agora observe uma coisa. Eles tinham uma falsa sensação de segurança. Nós também temos uma falsa sensação de segurança. Confiamos em nossa força econômica, em nosso poderio militar. Tudo isso pode desaparecer no instante. Isaías, no capítulo 31, no versículo 1, ele diz: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda e que confia em cavalos e coloca suas esperanças em carros de guerra, mas não olha para o Santo de Israel, nem busca o Senhor. Eles não olham para Deus. Nós não buscamos ao Senhor. Confiamos em outras coisas, em nossos dólares, nossos reais, nosso poder militar. Mas essas coisas, meus amigos, não nos salvará. Precisamos de Deus, precisamos buscar ao Senhor. É isso que Isaías estava dizendo.
além da falta de sensação de segurança, eles estavam envolvidos em prazeres pecaminosos. Havia se tornado insaciáveis. Muitos hoje estão assim. E a Bíblia adverte: o triunfo dos ímpios é curto, a alegria do hipócrita dura apenas um momento. É apenas um momento no tempo. A Bíblia diz em Provérbio 14: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Parece certo seguir por este caminho, mas o fim é a morte. Deus disse: até mesmo no riso o coração do homem sente dor. A alegria pode terminar em tristeza. Mesmo quando você ri, às vezes não sente tristeza? Pois é, quando você lê os jornais ou assiste os noticiários, com todos esses assassinatos, todas essas atrocidades que estão acontecendo, você se pergunta: como isso pode estar acontecendo? A Escritura diz que o povo de Sodoma estava ocupado demais para Deus. Estava ocupado demais ganhando a vida e desfrutando dos seus prazeres para dedicar algum tempo a Deus. E assim, muitas vezes, muitos homens são assim. Não dar a Deus o primeiro lugar em suas vidas. Deus não exige de nós um sistema legalista, mas Ele exige primeiro lugar, o primeiro lugar na sua vida. Ele quer ser o Senhor que se assenta no trono do nosso coração, que controla e governa a nossa vida. E foi por isso que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque veja, meus amados, o problema do mundo hoje pode ser resumido em uma só palavra: pecado. E a Bíblia diz: todos pecados e estão destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores, nascemos no pecado. Somos pecadores por escolha e pecadores por prática. E esse pecado nos separam de Deus. De modo, meus amados, que não temos um senso de realização. Não conhecemos o propósito e o significado de nossas vidas muitas vezes. Você pode buscar prazeres e diversões, mas eles não satisfarão. Algo lá no fundo clama por algo mais. Esses prazeres não resolverão o seu problema. Não resolve o problema de nada. Algo está fora de equilíbrio. Algo está errado. Eles também eram culpados de idolatria. Idolatria, meus amados, esse é o pecado que Deus mais odeia. É também o pecado do mundo ocidental hoje. Na verdade, é o pecado do mundo inteiro. Romanos 1, capítulo 25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas criadas no lugar do Criador. Qualquer coisa em sua vida que ocupe o lugar de Deus torna-se o seu Deus. Qualquer coisa que domine os seus pensamentos e tome mais do seu tempo do que o Deus vivo torna-se o seu Deus. Além disso, meus amados, eles também eram culpados de perversões sexuais. Uma das últimas direções que uma nação pode tomar antes do julgamento costuma ser essa. Geralmente encontrados em sociedade abastada. Não relações sexuais normais, mas perversões de vários tipos. É isso. É uma coisa assim absurda. Isso se torna uma ocupação em tempo integral para muitas pessoas, meus amigos. Basta ir a uma banca de revista hoje e você verá uma infinidade de publicações dedicadas a isso. Tentando encontrar algum novo ângulo, alguma nova abordagem, enfim. Agora, meus amados, no meio de tudo isso, em Sodoma vivia Ló. Ele havia escolhido Sodoma como seu lar. E as Escrituras dizem que ele era infeliz e estava atormentado. O problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro pé no mundo pecaminoso. Ele estava preso entre os dois.
Ele não era feliz no mundo pecaminoso. Então, e também não era feliz no reino de Deus. E muitos dos homens são assim. Muitos frequentam a igreja, são membros de uma igreja, acreditam em Deus com a cabeça. Às vezes leem a Bíblia e têm uma aparência religiosa, mas lá no fundo sabem que seus corações pertencem ao mundo, ao cosmo, a este sistema mundano dominado pelo mal. Muitos têm uma herança cristã. Seus pais eram cristãos. Muitos aprenderam sobre a Bíblia até mesmo na escola. Mas agora, muitos são homens e mulheres do mundo ou jovens do mundo, mas nunca se sente plenamente satisfeito com o seu relacionamento com Deus. Algo está errado. Algo está faltando. Algo está perdido. Muitos sabem o que é. Talvez nunca tenha nascido de novo. Talvez nunca tenha realmente recebido Cristo, assim de forma total e completa e restrita como seu Senhor e Salvador. E hoje, agora, neste momento, esta é a sua noite de fazer esse compromisso. Nós temos esperança em Cristo, meus amados. Nós temos algo a oferecer. Cristo tem um novo dia, um novo reino, um novo mundo estar para nascer, um novo céu, uma nova terra. E nós faremos parte disso, meus amigos, porque estamos no seu reino. Jeremias chorou por Jerusalém, porque viu que o julgamento estava chegando, e ele foi chamado de o profeta chorão. Jesus chorou por Jerusalém 700 anos depois e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes que quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não quiseste. Agora o julgamento está vindo sobre ti. Deus avisou Sodoma. Ele enviou 2 mensageiros para alertá-los, mas a esposa de Ló não acreditou. Ló acreditou. Os mensageiros alertaram. A esposa de Ló foi avisada, meus amigos. Não olhe para trás. Mas ela não creu. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Exatamente como tinha sido avisado. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma. A esposa de Ló, assim como Abraão, sabia que isso estava chegando. Abraão orou e disse: Senhor, se encontrarem 50 pessoas justas em Sodoma, ou pouparás a cidade? Deus disse: sim. Abraão perguntou de novo: e se forem 45, 30 e 20 e 10? E Deus respondeu: sim. Mas não havia nem mesmo 10 pessoas justas em Sodoma. 10 pessoas totalmente comprometidas com Deus. Assim, o julgamento veio. Agora, meus amados, qual é a lição que aprendemos com essa declaração? Lembre-se da esposa de Ló. Por que Jesus disse isso? Primeiro, meus amados, lembre-se de que ela era a esposa do sobrinho de Abraão. Ela viveu na tenda de Abraão e muitas vezes viu o poder de Deus ali. E a quem muito é dado, muito será exigido. Em segundo lugar, lembre-se de que um casamento errado pode causar. Ela era uma cananeia. E Deus havia proibido o seu povo de se casar com essas tribos pagãs ao redor deles. Quantos homens e mulheres foram destruídos por casar com a pessoa errada, que os influenciou de forma equivocada. Por isso é tão importante buscar a pessoa que Deus tem para você. Em terceiro lugar, acho que Jesus disse isso para que nos lembremos do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava anos de incredulidade. Representava rebeldia contra Deus em muitas ocasiões.
Deus, meus amados, em sua misericórdia, Ele estava dando a ela outra chance. E Deus disse: não olhe para trás, não olhe para Sodoma. Sodoma estava sob o controle do diabo, mas ela não conseguiu evitar. Seu coração ainda estava em Sodoma, mesmo enquanto escapava do julgamento. O pecado dela não parecia tão grande, meus amigos, apenas olhar para trás. Mas algo mais profundo dentro dela a fez olhar para trás. E em quarto lugar, lembre-se de que ela estava quase salva. Eles estavam no portão de Zoar, a cidade de refúgio. Sim, naquela época, as cidades de refúgio eram um local onde as pessoas podiam correr caso tivessem cometido um crime, como homicídio, por exemplo, até que seus casos fossem resolvidos e eles tivessem um julgamento justo. Isso era necessário, porque a justiça muitas vezes era feita com um linchamento ou apedrejamentos instantâneos. Eles estavam bem na entrada de Zoar, quando a esposa de Ló olhou para trás. E foi naquele momento, meus amigos, que ela se transformou numa estátua de sal. Agora, a Bíblia diz que Agripa, o grande rei, ouviu Paulo pregar. E ele quase foi persuadido, mas ele endureceu o seu coração. Muitas pessoas estão quase persuadidos de entregar a sua vida a Cristo. Mas muitos vão arriscar. Não, entregue sua vida a Cristo. Entregue. Então, em quinto lugar, lembre-se de que a ela foi oferecida a salvação, a mulher de Ló. Cristo é o lugar de salvação e refúgio. É na cruz onde Deus derramou o seu amor, onde os nossos pecados foram levados por Cristo. Ele se fez pecado por nós, que não conhecemos o pecado. Ele levou os meus pecados, nosso pecado. Ele não conhecia pecado algum, mas tomou o nosso julgamento. Ele levou o inferno que padecia ali na cruz. E quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Foi porque Deus não estava olhando para ele. Deus não o abandonou, seu filho. Ele abandonou o pecado que ele se fez por minha causa e tua causa. Ele levou o inferno que nós merecíamos. A ela foi oferecida a salvação. Ela poderia ter sido salva, a mulher de Ló. Isso é o que estava tentando fazer, levar a ela ao lugar seguro. E então, em sexto lugar, lembre-se de que Deus, amigos, nunca julga sem avisar. Ele sempre avisa. Tivemos, muito tempo atrás, nos Estados Unidos, uma inundação que matou centenas de pessoas em Johnstown, lá na Pensilvânia. Porque foram avisados de um lado para o outro. As pessoas avisaram que a barragem tinha uma rachadura e ia quebrar, ia arrebentar a qualquer momento. Pediram às pessoas para evacuarem, mas as pessoas não evacuaram. A barragem estourou numa noite e dezenas de pessoas perderam a sua vida. Mas eles haviam sido avisados. E então, meus amados, em sétimo lugar, lembre-se de que quando Deus avisa, há perigo em adiar. As Escrituras diz: prepara-se para encontrar com o teu Deus. Não adie. Quem endureceu o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado e sem remédio. Venha a Cristo enquanto você pode, meu amigo. Agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Sabe, pessoal, quantas vezes as pessoas têm a oportunidade, tem essa oportunidade de vir a Cristo, de aceitá-lo como Salvador, mas deixa para amanhã. E muitas vezes a morte vem de surpresa e leva. E a pessoa parte sem Deus e sem salvação. Pois é, se ouvir a voz do Senhor,
não endureçais o vosso coração. Aceita Jesus como Salvador, porque o reino de Deus está próximo. Não façais como a mulher de Ló, não olhai-vos para trás. Como Paulo diz, olhe para o autor e consumador da sua fé, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que Deus nos ajude. Que a graça de Deus seja contigo. Amém e amém. Graças a Deus. A paz do Senhor para você.